Hello everyone, how are you doing? Today we're going to see degrees of adjectives. In this lesson, we're going to review what is an adjective, what are the degrees of adjectives, and how to form sentences with them. Okay? First, let's review. What is an adjective? Well, adjectives talk about the characteristics and attributes of nouns. Ou seja, os adjetivos eles falam sobre características e atributos dos substantivos. Eles vão ajudar a frase se tornar mais precisa, e assim a gente tem mais informações sobre quem ou o que nós estamos falando. Eles podem acontecer before nouns, antes de substantivos, ou after verbs, depois de verbos. No inglês, eles vão sempre ter a mesma forma para número e gênero. Here are some examples. Venus is hot. Vênus é quente. Nós temos um substantivo, Venus, um verbo, is, que é o verbo to be, ser ou estar, e o adjetivo hot. Venus is hot. Vênus é quente. Então, esse adjetivo está acontecendo, está ocorrendo depois de um verbo que vai caracterizar o substantivo. The cold planet. The cold planet. Nessa situação, nós temos o adjetivo ocorrendo antes do substantivo. Então, the cold planet, se nós fôssemos traduzir, ficaria o planeta frio. Há uma inversão na ordem do substantivo e do adjetivo na troca de português para o inglês. So, let's get into the adjective degrees. The first degree we're seeing is the comparative form. O grau comparativo ele é utilizado para quê? Para nós examinarmos a similaridade entre dois participantes em uma frase. Essa análise ela vai ocorrer de acordo com uma característica. Para nós formarmos essa comparação, nós temos que adicionar ER como um sufixo no final dos adjetivos. Então, nos adjetivos curtos, in short adjectives, nós vamos apenas adicionar ER no final. Por exemplo, o adjetivo slow, slow, devagar. Se o animal é mais devagar, ou seja, se a gente for fazer uma comparação em relação a outro termo, ele vai ser slower, slower. It's slower than a Black Hawk, lacks the offense and the stability, but it can hide. Mas e se o meu adjetivo tiver uma consoante, uma vogal e uma consoante em sequência no final? Então, nós precisamos dobrar a última letra. O adjetivo big, big, grande. Nós dobramos a letra G, porque nós temos uma consoante, B, uma vogal, I e uma consoante G em sequência no final. Big se torna bigger. Então, big, grande, bigger, mais grande. No caso, maior. Sad, sad. Mesma coisa. Consoante, vogal, consoante. Então, a gente dobra a última letra. Sad, sadder. Sad, sadder. Triste, mais triste. Should I be sadder? Se o adjetivo tiver duas sílabas, se ele for um pouco maior que um adjetivo curto, pode acontecer duas coisas. Ou ele vai levar o sufixo ER no final. Por exemplo, happy, happier, happier. Ou ele vai levar more ou less antes. More, mais, less, menos. Clever é um adjetivo com duas sílabas. Clever, clever. Esse adjetivo ele pode tanto receber o sufixo ER no final, ou
ter a adição the more ou less antes dele. Nesse caso, nós podemos formar tanto cleverer, cleverer, ou more clever, ou ainda less clever. É um adjetivo que vai receber as duas formas. Quando nós temos um adjetivo que termina em y, em y, você precisa tirar a letra y e trocá-la pela letra i. Busy. Busy, atarefado, ocupado, se torna busier. Mais atarefado, mais ocupado. Alguns adjetivos de duas sílabas não poderão receber er no final. Esses adjetivos de duas sílabas só podem receber more ou less antes deles na frase. Então, por exemplo, tangled, tangled, se torna more ou less tangled. On the deer paths of his forest, or in a more tangled forest. In here. E por fim, os adjetivos que são grandes, que têm mais de duas sílabas, eles não poderão receber sufixos. Então, para formar o grau comparativo desses adjetivos, nós iremos adicionar apenas more ou less antes deles. Famous, famoso, famosa, não pode receber o sufixo. Então, a sua forma comparativa fica less famous ou more famous. A mesma coisa ocorre com esses outros adjetivos. Difficult, difícil, less difficult. Ordinary, more ordinary. Familiar, more familiar. I had hoped that we would be on more familiar terms by now. Para formarmos então as frases com o grau comparativo, nós teremos a seguinte estrutura. Nós precisaremos de dois itens, ou seja, dois objetos ou duas pessoas sobre a qual nós estaremos falando. Maria is taller than Pedro. Maria is taller than Pedro. Maria é mais alta do que Pedro. Maria é mais alta que Pedro. Maria is taller. Nós temos então aqui o grau comparativo, taller, e a palavrinha than, que significará o que ou do que. Maria is taller than Pedro. Ou Pedro is more handsome than John. Pedro is more handsome than John. Ele é mais bonito do que John. Is there anything more beautiful than a sunrise? O segundo grau de adjetivo que nós temos no inglês é o superlative. The superlative form is used to describe something which is at the upper or lower limit of a quality. It is used when comparing a subject to a group. O grau superlativo vai ser usado para descrever algo que está no nível mais baixo ou mais alto de alguma situação, de alguma característica. Ele é utilizado sempre que nós formos comparar alguns sujeitos com grupos. Eles seguirão a mesma regra. Adjetivos curtos receberão um sufixo. O sufixo do grau superlativo é est. est. Long, então comprido. O mais comprido é o longest. Longest. Slow, devagar. O mais devagar é o slowest. Slowest. Novamente, se tivermos consoante, vogal e consoante no final do adjetivo, nós teremos que dobrar a última letra. Então, big, grande. Biggest, o maior. Sad, triste. Saddest, o mais triste.
slowest trip of my life. Com adjetivos de 2 sílabas, nós também teremos a regra de adicionar um sufixo ou uma palavra antes deles. Então, happy, happiest, busy, busiest. Notem que o Y novamente sairá do final do adjetivo. Então, happy, feliz, se torna happiest, o mais feliz. Nós tiramos o Y e colocamos o I e o sufixo. Simple, simples, simplest, simplest, o mais simples. Tangled, tangled, novamente não poderá receber o sufixo est. Então, nós temos que adicionar uma palavrinha antes dele. No grau superlativo, as palavras são most, o mais, ou least, o menos. Então, most tangled, ou least tangled, least tangled. Nick Gunn, you're probably the most hated man in America right now. E os adjetivos que são maiores do que 2 sílabas apenas receberão as palavras antes deles. Então, famous, famoso, least famous, o menos famoso. Difficult, difícil, less difficult, o menos difícil. Familiar, familiar, most familiar, o mais familiar. Ordinary, most ordinary, mais comum, mais cotidiano. Então, a estrutura das frases serão as seguintes. Maria is the tallest girl in her class. Maria is the tallest girl in her class. Notem que estamos comparando um sujeito, Maria, com um grupo, her class, a turma dela. Então, Maria is the tallest. Nós temos que adicionar um artigo antes do substantivo. A mais alta. Maria is the tallest girl in her class. Então, Maria é a garota mais alta em sua turma. A mais alta garota. John is the most talented singer ever. John is the most talented singer ever. John, um sujeito, está sendo comparado com o quê? Com todos os outros cantores. Ever, de todos os tempos. Ever. John is the most talented. Talented, o adjetivo. The most, o mais. Então, John is the most talented singer ever. John é o cantor mais talentoso de todos os tempos. No, I just think you're the prettiest thing I ever seen. Thanks for watching.